Com vocês, está começando mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Eu sou o Saulo, também conhecido como Saulete. Tenho 27 anos, eu sou formado em Publicidade e Propaganda, moro em Belo Horizonte e sou administrador da página Dragalicious. Bom, eu sou o Rodrigo, tenho quase 26 anos. Eu ainda não sou formado, estava cursando Rádio e TV. Eu tenho uma página, sou administrador da página Fusco News. E a gente tá aqui para fazer esse podcast. E eu falo de São Paulo. Eu conheci Drag Race foi em 2013 e na época vários amigos meus já assistiam e comentavam comigo pra eu assistir, só que eu sempre tinha preguiça, porque eu imaginava que o reality era uma outra coisa completamente diferente. Mas aí lendo um review de um episódio da 5ª temporada, eu achei muito interessante a dinâmica e resolvi assistir. Dei uma chance. Mas eu não comecei pela 5ª, comecei pela 3ª temporada já. E aí foi amor à primeira vista e desde então não paro mais. Depois que eu vi a 3ª temporada, eu comecei a ver a partir da 2ª, fiz aquela maratona até chegar na 5ª temporada que ainda estava em exibição e desde então não paro mais. No início eu comecei com um grupo que chama Drag Deluxe, ele existe ainda, e por fim acabei criando a página Dragalicious com outro amigo meu, e a página tá aí agora falando sobre drags, cultura LGBT no geral. Eu comecei assistindo Drag Race depois que saiu no Netflix, tava no começo da 6ª temporada, ia estrear a 6ª temporada. Até então, eu não conhecia assim diretamente o programa. Eu tinha visto um comercial há muitos anos, que foi na VH1 aqui no Brasil. Tava na 2ª temporada passando. Mas até então eu não ligava. Aí depois que estreou na Netflix, que eu fiquei sabendo, aí eu comecei a acompanhar a 1ª temporada até a 5ª. E a 6ª eu já comecei a ver pela internet, pela página All RuPaul. E daí eu decidi a criar a página Fusco News para fazer uma legenda melhorada, não aquela legenda que tem que sair no outro dia, mas uma legenda mais elaborada, como aqueles grupos de legenders faz. Daí a página assim surgiu no finalzinho da 6ª temporada. E a partir da 7ª, uma legender, a Kardashian, ela veio me procurar na página pra gente começar a legendar pelo grupo em subs. E até então aí tô legendando aí, a gente tá legendando e vamos embora. É engraçado que quando eu conheci o Rodrigo, na verdade, eu tava no meu grupo na época, na Drag Deluxe, a única coisa que eu mexia assim então, eu era administrador. E aí um menino tinha postado lá no grupo sobre uma página nova que tava com conteúdo bem bacana de Drag Race. Eu nem lembro se na época era legenda ainda não. Aí eu fui atrás do que conteúdo que era. Hoje nem vou lembrar, porque tem um tempinho já. Mas eu gostei do conteúdo e na hora eu já entrei em contato com a DM da página. Comentei, nossa, sua página é bem bacana, você não quer vir participar do nosso grupo não? E aí foi assim que eu conheci o Rodrigo. Na época, né, eu não sabia que era ele, né? Só que eu fui atrás do administrador da página Fusco News. E aí desde então a gente mantém amizade e tal. É virtual, né? Porque até hoje eu não consegui ir em São Paulo conhecê-lo, mas um dia sai. E foi engraçado que você ainda foi uma das primeiras pessoas. Na verdade, eu acho que foi a primeira pessoa, assim, de um grupo a entrar em contato e eu a também passar a ter uma amizade. Porque até então eu não tinha entrado em grupo algum, não sabia ainda que existiam os grupos no Facebook, porque eu também não era tão ligado em redes sociais. E aí a gente passou a se conhecer mais nesse grupo, depois passou pro WhatsApp e também até hoje também. Não, é engraçado falar nisso porque quando eu vi Drag Race foi nesse esquema, né? Um amigo meu comentou e ele falava pra mim sempre, vai assistir. Eu falei, não quero mexer com isso não, credo. Porque eu tinha a cabeça ainda, né, aquela mentalidade fechada, não entendi o que era arte drag. Normalmente bem assim, nossa, isso não é coisa de gente normal. E não é mesmo não, né? Porque a gente que curte drag somos pessoas iluminadas. Enfim, meu amigo me indicou, não quis, aí eu vi esse review no site, nem existe mais. E aí quando eu fui ver, eu vi sozinho, eu era tipo um lobo solitário, eu assisti tudo sozinho, não tinha ninguém pra comentar. Então eu descobri na época um grupo, e quando eu descobri esse grupo eu fiquei assim encantado, aí entrei no grupo e comecei a postar o tempo todo, só que era um grupo muito moderado, aí tinha que esperar a autorização, eles baniam o povo à toa, aí eu fiquei muito incomodado com as regras do grupo, eu acabei criando o meu, se nenhum grupo me atende, vou criar meu grupo. Aí por fim acabei criando minha página também, porque a atividade era muito intensa no grupo, mas eu queria compartilhar mais sobre a arte drag com um público maior. É por isso que eu criei Dragalicious, e é bacana que Dragalicious no primeiro ano era bem, assim, desconhecido mesmo, poucos likes e tal, mas ele teve um crescimento
fora de média, assim, comparado. Porque hoje em dia, pra você usar Facebook, tem que gastar, né? Tem que investir. Pra um post ter não sei quanto alcance, tem que investir de 10 a R$1.000, dependendo do tamanho da sua página. E eu comecei a crescer sozinho e fui crescendo. E hoje tô aí com quase 250 mil. E pra mim é uma surpresa, porque eu não esperava que fosse crescer. O tempo todo eu só fiz uma página de fã pra fã, mas ela acabou tendo uma relevância que eu não esperava que fosse ter. Mas mesmo assim, eu criei a minha página primeiro, aí depois que eu conheci o Saulo, eu dei a ideia pra ele criar uma página, porque como ele era administrador do grupo Drag Deluxe, ele sempre tava postando conteúdo, sempre coisas lá bem interessantes, assim, que totalmente as outras páginas não estavam postando na hora. Aí eu dei a ideia pra ele fazer a página, e a página dele tá aí como acho que é a maior página brasileira, assim, que divulga conteúdo drag. Não, tanto que na época que eu criei, na época que eu tava administrando meu grupo, né? Era engraçado que eu postava alguma coisa no grupo e eu vi outras páginas que já existiam de Drag Race pegando esse conteúdo e postando, tipo... Eu pensava, poxa, se tem uma página postando que eu tô postando aqui no grupo, então é sinal que se eu fizer isso numa página vai ter um alcance bacana. E deu no que deu. Mas é isso, gente. Nós nos apresentamos, já enrolamos demais. Agora vamos falar o que interessa, que é Drag Race. Ano passado, quando começaram os rumores que ia ter a All Stars 3, eu fui uma das primeiras pessoas, assim, incrédulas. Mentira. Como assim All Star 3? Já tá muito cedo. All Star 2 foi o que? Ano passado, 2016. Não tá muito cedo pro novo All Stars. Só que, né, Drag Race mudou de canal. Não é mais na Logo, porque quando o Drag Race era na Logo, era um canal... Era não, né? A Logo é um canal na Nico. Então a audiência dela é uma audiência bem pequena. Mas Drag Race se sobressaiu, mesmo no canal pequeno, e se transformou nesse ícone cultural. Eu achei mais que normal a mudança dele do VH1, talvez vir com isso de um All Stars. Porque fez muito sucesso na VH1, então é bacana, né? Trazer novas não, né? Trazer as queens antigas para os novos telespectadores conhecerem elas. Sim. Porque embora a Season 9 tenha sido muito assim, um sucesso estrondoso comparado com todas as outras temporadas, tem toda uma história antes, né? Se é temporada 9, então tem que 8 temporadas antes dela, fora dos 2 All Stars. Então eu achei que esse All Stars 3 veio num momento bacana, porque se Drag Race quer se consolidar de verdade nesse novo canal, eu acho bacana ele usar da própria história, da própria mitologia, para cativar ainda mais os seus novos fãs. Sim, uma coisa também assim que eu também fiquei impressionado de ter um All Stars 3, porque eu acreditava que All Stars era feito de 4 em 4 anos. E tanto que o primeiro All Stars começou a passar depois que acabou a 4ª temporada. A segunda já começou já na 9ª temporada, se não me engano, e na 8ª, e agora do nada já tem esse All Stars 3. Eu acho que eles devem ter feito um novo All Stars devido a ter também um grande número de drags, mais de 110 drags agora, e também porque mudou de emissora, né, que a VH1 agora é uma emissora bem maior, muito mais conhecida do que a Logo TV, que tanto lá fora do Logo TV nem tem todos os provedores de TV. E eu espero assim que faça mais sucesso. Porque a Logo é um canal na Nico, então se é um canal na Nico, infelizmente não vai ter o mesmo alcance como o VH1 tem. E foi muito bacana, né, ter visto Drag Race para nós que acompanhamos. Nós nem tanto, né? Porque eu e você, Rô, a gente já não chegou em Drag Race desde o início, né? Eu tenho amigos que viam desde a época que passava a 2ª temporada da VH1 brasileira, que antigamente rolava essa transmissão aqui. E tem gente que acompanha desde o início mesmo, então pra quem tá aí desde o início, ver o reality que era bem de nicho, né? Um reality bem, querendo ou não, desconhecido, ganhar o mundo desse jeito é fantástico. Sim, mas eu acho que... E por isso que é bacana. Mas eu acho ainda assim também que tem um impacto, assim, de temporada a temporada. Eu acho que quem começou a assistir da 8ª, quando já passou pra 9ª e o All Stars 2, já deve ter dado aquele impacto, porque eu comecei na 6ª. Então, da 6ª até a 9ª, a gente teve um impacto assim muito grande. Teve muita coisa que aconteceu, eles renovaram, criaram coisas novas e que pelo menos tá assim, me atraindo a cada temporada. Não tô ficando desanimado com o que eu tô assistindo. Eu fico desanimado com algumas opiniões, mas de resto... Inclusive, esse é um tema que dá pra discutir no outro podcast, né? Sobre como o Drag Race polariza as torcidas, polariza os discursos e acaba aparecendo o Campeonato Brasileiro de Futebol.
Sim, é a Copa das Gays aqui, né? Só que o problema é que a Copa é cada 4 anos, né? Dos héteros, a das gays é anual. Sim, claro. Normalmente pessoas fazendo inimizades, mas depois tudo passa e volta ao normal. Pelo menos comigo, né? Geralmente quem não acompanha em grupo não consegue, assim, ver as tretas que tem interna nos grupos, porque não só em grupo, mas também em página. Em muitos comentários de páginas, assim, grandes, todo mundo consegue ver uma torcida brigando com a outra, porque fala que aquela drag é melhor e a outra é ruim, que não merecia aquilo. Mas no final de tudo isso, quem vai decidir quem vai ganhar, quem vai passar, vai ser a RuPaul. Ela pode se basear na nossa opinião, mas tem muita briga. Isso que é uma coisa que eu achei mais fantástica assim, de Drag Race, quando eu assisti desde o início. Que por mais que a gente discorde ou não, quem decide é a RuPaul. Então se ela falou, tá falada, a gente abaixa a cabeça e aceita. E às vezes é triste quando eu vejo algumas pessoas desmerecendo até mesmo a RuPaul, mas tipo, quando a gente começa a ver a história dela, a gente percebe como que ela é foda, como que ela sabe o que ela faz e como ela tem gabarito pra falar o que ela fala. Às vezes a gente discorda dela, porque não dá pra concordar com tudo 100%, mas só o fato da gente vê-la ali se propondo a ensinar as drags, se propondo a dar essa plataforma pra elas é fantástico. E é por isso que eu achei bacana as queens que ela trouxe nesse novo All Stars, porque até então, quando a gente pega o All Star 1 e o All Star 2, sempre foram as queens mais assim, como é que a gente pode falar? As queens mais badaladas, né? Porque na primeira temporada a gente tem que todas as Miss Simpatia, por exemplo. Miss Simpatia, por mais que haja discussão, é Miss Fan Favorite mesmo, que é os fãs que estão votando, eles vão votar nas preferidas, né? No primeiro All Stars a gente tem lá todas as Miss Simpatia, temos os top 2. Sim, mas no primeiro All Stars ainda tem a polêmica de que eu ainda não entendi. Não é desmerecendo, mas eu não entendi como que a Mimi conseguiu entrar lá pela votação dos fãs. Mas pelo que disseram, ela meio que hackeou, né? Mas vai saber. Mas eu acredito que assim, que Drag Race também tem aquela coisa, né, que é muito bacana, que é a manipulação da produção. Então quando os produtores percebem que tem uma polêmica que vai causar, eles vão, tipo, estar nem aí por um motivo. Eles vão colocar essa cunha ali e inventar um motivo pra isso. Então por isso que eles enfiaram a Mimi no primeiro All Stars. Porque eles sabiam que ela ia ser um fio condutor de intriga. Só que por incrível que pareça, ela foi a primeira a ser eliminada. Não, sim, mas assim, a intriga. Porque eu não sei, acho que é no primeiro Untucked que elas estão discutindo, que uma das drags vira e fala pra ela assim, que não entende como. Eu acho que, se eu não me engano, foi a Raven que falou, que não entende como que ela conseguiu passar na votação dos fãs pra entrar no All Star. Aí a Mimi retrucou, né? Você não fale dos meus fãs. Aí a Raven foi lá e deu o check-in, né? O golpe final. Pelo que eu estou vendo, você não tem tantos fãs assim. Então, assim, tipo, hoje em dia, quando eu assisto, eu morro de dó da Mimi. Eu acho que ela não merecia a forma que ela foi trucidada por todas as fãs no All Stars. Mas é engraçado e não tem como não rir. Eu acho que essa é a mágica de Drag Race, sabe? Tem coisas que é errada, mas a gente ri. É por isso que às vezes eu penso que os fãs têm que passar a levar mais na boa. Não, e também tem uma outra coisa, assim, que me desanimou quando eu não sabia. Que, por exemplo, o Netflix só comprou os direitos de passar o programa principal. Eles não compraram os direitos do Untucked, que é o melhor que tem pra assistir. Sim, como é que o povo vai saber por que a Laganja despirocou sem o I Feel Very Attacked? Tendo que, né, isso foi no Untucked. Tava conversando com um amigo meu esses dias mesmo, ele tava falando que sobre a Laganja, não sei o que. E ele viu o Drag Race todo pelo Netflix. Eu falei, mas só que você infelizmente não viu o Untucked, então meio que você não entende muito porque da Laganja ficou despirocada daquele jeito, que não foi drama, que realmente ela, naquele momento, ela perdeu o controle. Sim, e também, se eu não me engano, na quinta temporada, no segundo episódio, passa os desafios que elas têm que reencenar essas cenas do Untucked. Foi aí que eu comecei a falar, nossa, eu nunca vi isso. O que é isso? E depois, na sexta temporada, também falou a mesma coisa, aí eu comecei a pesquisar na internet. Tanto que na internet, na época, tinha aqueles releases que era gravado da TV, que era o som super alto, e hoje em dia a gente já conseguiu encontrar coisas em HD pra assistir, bem melhorado e também sem cortes. Isso é uma coisa que a gente tem que bater palma pra você, né, Rô? Porque, tipo, você que foi atrás de encontrar Untucked de boa qualidade e disponibilizar pra gente. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu fui ver a terceira temporada, eu assisti a terceira temporada mais por uma questão de comodidade, porque eu queria ver Drag Race. Eu sei inglês, porque eu estudei por vários anos, eu estudei uns 10 anos inglês.
Só que a gente estuda inglês, o inglês padrão, o inglês formal. A gente não estuda gírias, muito menos gírias LGBT. Então eu pensei, poxa, eu quero ver Drag Race, mas como é que eu vou ver o trem que eu não vou saber entender as gírias? Aí eu baixei a terceira temporada e ela veio legendada. E daí depois disso eu fui ver as outras temporadas sem legenda, porque eu já tinha pelo menos uma base de vocabulário de gírias. E nessa época eu não assisti o Untucked também não, porque eu ficava sem entender. Falei, tipo, o que é Untucked? Eu achava que Untucked era tipo bastidores, eu tipo, morria de preguiça. Tô aqui de ver contra a regra, produtor, não, quero ver as drags. Só que quando veio a quinta temporada, eu comecei a assistir, né, os episódios que tinham rolado. Na verdade, veio a ver aquele episódio do desafio. Eu falei, poxa, que é isso que tá acontecendo? Esse tal de Untucked é o quê? Aí eu fui pesquisar, e quando eu baixei Drag Race, eu tinha baixado tudo com Untucked junto, só que eu nunca quis assistir o Untucked. E aí eu falei, nossa, gente, que briga foi essa da Shangela? E eu sempre amei a Shangela. Eu falei, como assim ela brigou com a Mimi? A Mimi era insuportável nessa temporada, então eu fiquei desesperado, porque eu não tinha visto aquilo. Aí eu fui assistir o Untucked. Daí eu pensei, como é que eu vou ver o Untucked? Mas eu não vou assistir o episódio normal. Então, simbora fazer uma nova maratona. Até então eu tinha visto o quê? Da primeira, quarta temporada, tudo. Então fui lá, vi desde a segunda, porque não tinha Under the Hood na época. E até hoje eu não assisti Under the Hood. Aí eu fui lá, assisti a segunda temporada, conta que tipo, falei, caralho, não sabia que I'm from Chicago existiu. Então assim, começa a catar umas coisinhas. Porque, por exemplo, quando eu fui ver no Untucked, quando eu vi a primeira vez a segunda temporada, eu odiava a Tyra. Eu odiava a Tyra e a Raven. Só que eu odiava mais a Tyra ainda. Só que quando eu fui no Untucked, eu pensei, puxa, a Tyra é o demônio, só que a Raven é o demônio 2 vezes. O Untucked muda a nossa visão daquelas drags que a gente não gosta, ou que a gente fala que ela tá insuportável e a outra tá boazinha. Tipo, inverte isso na hora que a gente começa a assistir. Tanto assim, que nessa parte, por exemplo, a Tyra, eu odiava assistir a Tyra nos episódios. Ela era super chata. Tudo bem que no Untucked ela ainda é chata. Só que no Untucked a gente consegue ver o outro lado mais humilde dela. E o lado da Raven, que é aquele lado tipo, meu, eu vim aqui, eu quero massacrar todo mundo, não tô nem aí se você é ou não é minha colega, fora daqui. Não sou humilde não, eu sou demônio e vou acabar com vocês, é isso. E eu assim, eu recomendo muito a pessoa assistir. Tudo bem que não é fácil encontrar legenda, que na época que eu procurei também, que você falou que a terceira temporada veio legendada, eu encontrei as legendas num blog que, se eu não me engano, era RuPaul's World. Aí eu também pensei em traduzir, eu até traduzi alguns episódios, coloquei, mas só que era com aquelas versões antigas da TV, não as versões que tem hoje atuais. Que essas agora atuais eu tô começando a retraduzir pra ficar uma legendagem melhor. Que, meu, a segunda temporada, que é assim, a icônica, que foi mesmo quando começou o Untucked, tem que assistir, porque aí você muda a visão totalmente das drags que estão ali, tanto a segunda, todas as temporadas, mas a segunda pra mim é primordial, porque a gente consegue ver, porque eu adoro a Raven, mas no Untucked eu vi que ela é muito carrasca. Como eu não tinha assistido Untucked nas primeiras temporadas, então eu tinha uma impressão assim das queens que mudou completamente com a Untucked. Tipo a Shangela, eu não entendia como que tipo assim, eu gostava dela, mas eu passei a gostar mais com a Untucked, porque eu vi ela batendo de frente com as Heathers, eu achava as Heathers tão infantil, tão tipo, véi, vocês são umas drag de 30 nas costas, raja com seus 70 costas, agindo como adolescente de 15 anos, sabe? E a Shangela, embora não fosse polida, embora também fosse barraqueira, mas ela batia de frente com isso. E é o mesmo sentimento que eu nutri com a Tatiana, porque a Tatiana, quando eu assisti a primeira vez, foi amor à primeira vista. Só que eu também achava ela meio bobinha, meio infantilizada. Mas quando eu assisti os Untucked, pensei, poxa, velho, a Tati, ela defende, ela se defende, ela se impõe e defende os outros. Porque a Raven era terrível. O povo adora falar de Raven, Morgan, mas tipo, velho, as duas eram as piores, assim, em questão de shade, de maldade, de veneno. Elas falavam muito mal e ainda eram gordofóbicas, que elas pegavam muito no pé da Mystique. Nossa, assim, ela mas, e a Morgan pegava muito no pé da Mystique, tanto que a Morgan, ela fica, tipo, cutucando ela toda hora. Sim, porque isso que é bacana quando a gente vê das drags, né? Que o fato delas estarem na noite, várias delas, né, há muitos anos, elas acabam tendo que sobreviver na noite. E na noite você passa por N situações até mesmo
de risco, né? E então eles aprendem a se virar. E a Morgan, você via que ela tinha essa questão, tipo assim, do aprendizado da noite, mas ela tinha uma maldade ali. Ela cutucava, ela tipo, não aumentava a voz, ela não falava palavrão, mas ela era muito sutil na forma que ela provocava, na forma que ela cutucava as queens. E é isso que eu acho fantástico desse novo All Stars, porque ela tá aí, e ali tem outras queens também que são muito, como é que a gente pode falar? São muito ferinas, né, na língua, assim, e vão atacar sem nenhum medo. Sim, o meu sonho, assim, de briga pra ver agora nesse All Stars 3 é ver a Morgan e a Aja, porque a Aja também ela tem aquele pouco de inveja e aquela inveja que quer ferrar a pessoa. Uma coisa meio fifi. Sim, na temporada dela você via, ela e a Valentina sempre batia ali, porque a Valentina tava mais bonita que ela. Era mais elogiada. Sim, e assim, agora assim, falando de impressão, a minha impressão da Aja é totalmente assim, ruim. No começo não era, mas depois que a gente começou a assistir a temporada dela, que ela começava a ficar com inveja das outras drags e começou a passar mais o jeito que ela se maquiava, que era totalmente diferente das fotos que ela postava, isso mudou pra mim. Aí quando passou os trailers e as revelações das queens dessa temporada, que ela apareceu naquela live do Facebook, pra mim, assim, foi o baque de, tipo, não gostar dela, porque praticamente ela imitou a Valentina. Tudo bem, pode não ter sido culpa dela, pode ter sido os produtores que falaram, você vai aparecer agora. Mas o que foi a gota pra mim foi aquele vestido que ela foi, que praticamente foi quase igual que a Valentina tava. Mas aí eu penso que é algo mais, tipo assim, além de produtor falar, saca? Eu acho que aí é uma questão de esperteza mesmo de marketing, porque ela percebeu que atacar a Valentina rendia audiência pra ela. Então ela vestiu o personagem, saca? Então pra ela é muito mais cômodo parecer que está copiando a Valentina, embora eu acho que nem seja sempre essa intenção, porque tem um retorno pra ela. É a mesma coisa quando a gente pega, por exemplo, a Tyra, barraqueira. Tem um retorno pra Tyra ter essa imagem de barraqueira, essa imagem de queen que bate de frente, que não abaixa a cabeça pra ninguém, que se alguém discute com ela, ela vai ser sempre a última da palavra, saca? Então acho que isso é uma das coisas que está em Drag Race traz pra Queen. Ele traz um personagem, como é que fala? Traz um personagem diferente, um personagem modificado. É igual quando a gente pega a Alissa. A Alissa na quinta temporada era só Pageant Girl. Ela não se via como uma comedy queen. Na quinta temporada, ela se descobriu como uma comedy e aí voltou, assim, maravilhosa no All Stars 2. Mas eu acho que, assim, às vezes essa imagem de pessoa má que rebate as coisas também é um pouco ruim, porque tem muitas ameaças também que elas acabam recebendo, né? Daquelas pessoas sem noção, que fala que vai matar, que a pessoa devia se suicidar, essas coisas. Mas como elas veem... Sim, infelizmente. Como elas veem que isso daí gera como fala, mais fãs e mais visibilidade pra elas, aí é óbvio que elas vão fazer desse jeito. Na vida é assim, né? A gente veste carapuças, veste personagens, veste máscaras e vai usando, né? Até quando dá. É que nem a Valentina. A partir do momento que a máscara dela de perfeitinha caiu, ela não aguentou segurar e foi eliminada. Na arrogância dela, ela não imaginou que iria cair em um lip sync tão cedo. E ela caiu. E foi aquele desastre que a gente viu, que trouxe uns momentos icônicos, né, pra Drag Race. Mas eu acho que é isso, tipo, Drag Race é um reality, assim, fantástico, que faz com que a gente, que por muito tempo, né, nós LGBTs, não tínhamos, aí eu posso falar de mim, não vou falar por todos, mas né, eu, enquanto homem gay negro, não tinha um programa, um passatempo que eu me identificasse, que eu torcesse. Drag Race meio que veio abraçando isso, e eu pude torcer, pude ficar emocionado, ficar revoltado, ficar indignado. Mas isso é bacana, que ele traz esses sentimentos que a gente percebe que a gente tá vivo e quer continuar vivendo e curtindo essas coisas. Sim, tanto que antes isso é bacana. Antes do programa também eu não tinha uma coisa assim, uma série que eu me identificava assim por torcida. Que a primeira série que eu assisti, GLS, que acompanha até hoje, que voltou, que é o Will e Grace. Eu sempre me identifiquei com Will e Grace, mas só que também não é aquela coisa de competição e não tinha com quem eu conversar, porque era só eu assistindo aquela série. Aí, quando mesmo estreou, assim, que eu comecei a conhecer Drag Race, aí, tipo, é o meu amor da vida agora. E é bacana porque quando
eu fui ver Drag Race, eu também não esperava que eu fosse torcer. Eu achava que isso era bobeira e tal, que eu vejo os héteros torcendo, a gente já toma aquela ojeriza. Mas é diferente, é bacana torcer, mas acho que o mais bacana de Drag Race é que ele traz aquela mensagem final de... Não a mensagem final, digamos que é a posterior, né? Que a mensagem final é da gente se amar. E se a gente não se ama, quando vai amar outra pessoa. Mas que é a ideia da união. Independente de você ser rival de alguém, no fim do dia vocês são amigos. Vocês têm que estar juntos, unidos. Porque esse mundo é cruel. E se a gente não estiver unido com os nossos semelhantes, como é que a gente vai lutar por um mundo melhor, né? Então isso pra mim é assim, uma das melhores coisas que eu aprendi com Drag Race. Porque quando a gente tá ali revoltado, igual, sei lá, você pode não gostar da Aja, mas no fim do dia isso não te afeta, sabe? Tipo, no fim do dia você não odeia ela de verdade. No fim do dia é só, tipo, insatisfação. Mas não é um ódio real, não é uma coisa de você querer acabar com ela ou querer que ela suma. É simplesmente que não dá pra gostar de tudo, né? Mas no fim eu gosto dessa coisa de desafetos que no fim do dia se tornam amigos. E é o que, tipo, a Sharon e Fifi, que hoje em dia fazem clipe juntos e fazem às vezes shows juntos. O que aconteceu na 4ª temporada acabou e a vida segue. Então, nessa coisa também de assistir Drag Race pra mudar uma opinião, eu vou falar da minha experiência. Que antigamente, quando eu não conhecia o mundo de LS, eu tava ainda... Era um girininho, praticamente, nesse mundo. Eu comecei a ver travestis e drag queens. Só que até então, pra mim, tudo era travesti. Tipo, se você se vestia de mulher, é porque você queria ser mulher, queria ser transexual, travesti, o que for. E na época que eu andava, assim, às vezes com a minha irmã à noite, a gente encontrava travestis fazendo o programa. E na minha cabeça eu não entendia, porque a minha irmã sempre falava assim, esse pessoal assim que tá na esquina não é muito bom, porque sempre andam com faca, com navalha, essas coisas, tanto que tem muitos dizeres na internet que travesti dá giletada, essas coisas. Então pra mim era uma coisa assim, horrível ver. A primeira drag que eu vi numa bot de LS aqui de São Paulo foi, se eu não me engano, a Natasha Racha. O primeiro show que eu vi, eu achei assim, até que legal, engraçado, mas só que eu não gostava de drag, então eu não entendia o que era ser uma drag queen. Aí eu comecei a assistir o programa e ver que atrás da drag queen era uma outra pessoa que empoderava a imagem da mulher, que empodera, na verdade, a imagem da mulher. Eu comecei a ter uma mudança de opinião. E passei a gostar muito, que pra mim também a Silvete Montilla, na época que eu vi os shows dela, eu achava ela super ofensiva e não entendia como que o pessoal conseguia rir daquelas piadas. Que praticamente ela tava denegrindo a pessoa na minha cabeça, mas só que não, ela é tipo uma Bianca Del Rio. Então pra mim, Drag Race assim, mudou totalmente a imagem das drags pra mim e também fez eu me aceitar mais, porque na época eu também não gostava de ter esse sentimento que a gente tem, que é gostar da pessoa do mesmo sexo, ter o amor pela mesma pessoa. Então o Paul e Drag Race pra mim é super importante na minha vida, porque mudou muito, muitas coisas mudaram depois que eu comecei a assistir. Sim, eu também tive a mesma experiência, né, porque quando eu tinha uns 18 anos, há 10 anos, né, lá em 2008, eu ia em boate com os amigos meus e nessa época eu já conhecia a Silvete Montilla, se eu não me engano, mas era a única que eu gostava, só dela. As outras eu não validava, como se elas precisassem da minha validação, né? Enfim, eu acompanhei, né? Eu ia nas boates com os amigos e tal, aí via nos shows das drags lá e eu não entendia, porque eu falei, gente, se isso é um homem, por que ele não vira uma mulher de uma vez? Que palhaçada é essa? Eu achava que drag eram pessoas doentes e eu tinha um sério assim, eu não tratava mal. Mas eu tinha um certo repúdio muito grande. E com Drag Race eu comecei a entender o que era esse repúdio, né? O que era a heteroidade que fazia eu ver as drags como pessoas problemáticas, doentes e blá 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 blá. Por quê? Porque na verdade o problema era em ver aquelas pessoas que se aceitavam, se amavam e estavam divulgando sua arte. E o Drag Race eu acho que assim, tem um papel social fundamental, que é mudar a mente das pessoas. Tem que mudar muita coisa, né? A questão da transfobia, a questão do racismo entre os fãs. Mas eu acho que é um pontapé inicial muito bom na forma que o Drag Race trata várias questões de cunho assim, social que tá aí no nosso dia a dia e que a gente não percebe, que a gente não tem maldade de perceber quão mal faz pra gente. Porque eu me julgava, né, com meus 18 anos, 19 anos,
um homem de mente aberta, né? Um gay de mente aberta. Mas eu percebi que não, que eu não tinha nada de mente aberta, que eu tinha muita coisa que desconstruir, ainda tenho. Mas Drag Race pra mim foi esse pontapé inicial. E por mais que ele tenha mudado e tenha perdido um pouco esse foco de crítica social que ele trazia mais forte no passado, eu fico muito satisfeito com o que ele tem feito ainda e acredito muito no potencial que ele tem ainda pra fazer pra gente, pelo mundo. Mama Ru, embora seja meio megalomaníaca, né? Ela, pra mim, é, assim, sensacional e a gente tem que continuar batendo muita palma pra ela, ovacionando muito o que ela merece. Sim, não só ela também, como a Michelle Visage, que sempre tá do lado dela e sempre tá do nosso lado, defendendo a gente, tipo, a todo custo. Sim, né? Porque a gente tem que se prender na nossa bolha LGBT, mas a gente precisa, né, de aliados, especialmente entre os héteros. As duas maiores pessoas pra mim no momento, assim, do nosso lado GLS, é a RuPaul e a Michelle, que fala muita dessa questão social, de diferenças, de política. E a maioria delas, assim, é com humor, mas também tem os seus momentos sérios. Mas é isso, né? Drag Race, vendo, aprendendo e evoluindo, né? Porque é um programa que tenta fazer o melhor com o que tem, com o que pode. Então é isso, gente. O nosso primeiro podcast acabou se estendendo um pouco mais. Não desanimem que vem mais por aí. E nossa segunda parte nós vamos falar um pouco mais sobre nossas impressões sobre as drags do All Stars 3. Muito obrigado por nos ouvirem. Aqui quem fala é o Saulete. Muito obrigado por ouvir essa primeira parte, né, do podcast, que estendeu tanto, que eu falei que eu tava conversando com o Saulo que ia estender bastante. Mas a gente vai encerrar essa primeira parte aqui e a segunda a gente começa já a falar das nossas impressões sobre as All Stars 3 e o restante dessa nova temporada. Muito obrigado por ouvirem e até logo. Até mais.